Pessoal, obrigado por terem chegado aqui ao quarto vídeo da série. Espero que vocês tenham entendido agora a nossa logo. Espero que ninguém mais chame de pinha. Obrigado. Se continuarem chamando também, beleza. Então vamos lá. Esse aqui é um vídeo extremamente técnico. Vocês vão ver que não há nenhuma decisão pacificada em cima desse tema. Diversos peritos vão para uma linha, diversos peritos vão numa outra linha. O que eu vou falar para vocês, vou dar argumentos técnicos, tanto de uma área quanto da outra, para vocês entenderem e pensarem sobre o assunto. Vamos lá? Sabe o que é? Álcalis cáustico. Anexo 13 da NR15, que fala sobre álcalis cáustico, fabricação e movimentação de álcalis cáustico. Então, pessoal, vamos para a gente entender cimento e insalubridade, a gente tem que primeiro entender o pH. Vocês sabem o que é pH? pH é o potencial hidrogênio iônico. pH é uma escala numérica que vai de 0 a 14 e que determina o grau de acidez de uma solução aquosa, baseada na concentração de hidrônio H3O+. As soluções ácidas possuem íons de hidrônio e pH abaixo de 7. Agora, pessoal, nós vamos diretamente para o que importa. A gente falou da solução ácida, mas agora nós vamos falar de solução base, que é o que realmente importa para a gente. Por quê? São soluções com pH acima de 7. Então, soluções acima de 7 possuem hidroxila e são alcalinos, bases ou alcalinos. Vocês entenderem, nós tivemos ácido, neutro e base. Ácido menor que 7, neutro 7 e alcalinos acima de 7. Mas ainda nós não chegamos no que a gente quer, porque a gente quer um álcalis. Álcalis é diferente de alcalino. O nome parece? Com certeza. Mas não tem absolutamente nada a ver. E por que a gente está explicando essa diferença? Porque no cimento tem álcalis cáustico. Para vocês entenderem, o álcalis é uma substância que está na tabela periódica no grupo 1A. Grupo 1A da tabela periódica é composto de 6 metais alcalinos. Vocês já devem estar vendo aí na tela quais são os 6 metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Para a gente entender o que é álcali cáustico, a gente tem que entender o que é álcali e o que é cáustico. Agora vamos entender o que é cáustico. Segundo a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, a RDC 184 de 22 de outubro de 2001, em seu artigo 5º, parágrafo 2º, temos o seguinte: cáusticos corrosivos, os produtos cujo valor de pH em solução a 1% peso por peso, a temperatura de 25 graus Celsius, seja igual ou menor que 2 e igual ou maior que 11,5. Então, alcalino, ele é de 7 a 14. Se é cáustico, ele poderia ser abaixo de 2 ou acima de 11,5. Então, se é um álcalis cáustico, ele está acima de 11,5. Logo, para definição da insalubridade, segundo a norma, nós temos que ter um pH acima de 11,5. Ou seja, pessoal, para ter um adicional de insalubridade em relação ao cimento, a mistura teria que estar acima de 11,5 no pH. Pessoal,
Acabei de falar da RDC 184, que fala de um pH acima de 11,5. Entretanto, existem alguns autores de química que falam de pH acima de 12 e existem ainda autores que falam de álcalis cáustico como sendo um pH acima de 13. Pessoal, só para a gente fazer um resuminho aqui do vídeo, para ficar mais claro, se for caracterizado a insalubridade para esse item, terá direito à insalubridade em grau médio, baseado na NR15 no anexo 13. Só para ficar claro, NR15 insalubridade, NR16 periculosidade. E importante, os 20% incidem sobre o salário mínimo. Já falamos disso, pessoal. Não se confundam. Outro dia teve uma pergunta sobre isso aqui pra gente. 20% sobre o salário mínimo. Insalubridade, sempre lembrar, salário mínimo. Periculosidade, salário total. Gente, sabe por que é tão importante a gente entender a diferença de alcalino para álcalis? Porque o alcalino, ele é maior do que 7. E alguns peritos, às vezes, escrevem uma bobagem em laudos, falando que passou de 7 seria um álcalis cáustico. Isso não é verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Água do mar. Alguém aqui já bebeu água do mar? A água do mar tem um pH médio de 8,5. Então, não é porque passou de 7 que vai se fazer uma caracterização de álcalis cáustico, tá? Não é que passou de 7 é um problema grave. Por exemplo, vocês aí que estão em casa, ficaram em casa também na pandemia, certo? Acho que sim. O que acontece? Quando você está em casa, muitas vezes vocês foram no supermercado e compraram um sabonete líquido. Tem diversos sabonetes líquidos que o pH é 10. Ou seja, não é porque passou de 7 que vai te fazer mal. O que é definido pela legislação como insalubre é álcalis cáustico. Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando assim, pô, mas e aí? Como é que faz essa caracterização? Que negócio chato é esse, né? Então vamos lá, vamos mostrar tudo agora. Então, já entendemos que um álcalis cáustico é minimamente uma substância que tem um pH de 11,5. Alguns entendimentos de pH acima de 12 e alguns entendimentos de pH acima de 13. Mas, nas decisões trabalhistas, uma coisa é extremamente pacificada. Soluções diluídas, o TST já pacificou o entendimento que não há que se falar em insalubridade de soluções diluídas. E por que não se falar de agressividade em soluções diluídas? Porque quando você dilui a solução, ela fica mais fraca. E ao ficar mais fraca, ela agride menos. E qual o objetivo de se caracterizar uma insalubridade? É para uma solução que agrida ao trabalhador, que seja ruim à saúde do trabalhador. Então, por exemplo, quando uma empresa consegue comprovar que diluiu da forma correta, ela não há que se falar em pagamento de insalubridade. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui do cimento. E como é que a gente, na média, como é que a gente pega um pH no cimento? Não há outra maneira que senão medindo. E para medir, a gente tem que conhecer diversas coisas, como, por exemplo, a FISPIC. Então, na FISPIC, a gente consegue definir cada valor definido pelo fabricante.
lembrando que cada fabricante pode ter um número diferente e é normal que isso aconteça. Ou seja, numa perícia é importantíssimo, mas muito importante mesmo, a gente ter conhecimento detalhado de cada produto. Isso aqui, pessoal, estou especificando para um cimento, mas pode acontecer em diversos outros produtos. A gente tem milhares de produtos químicos no Brasil. Pessoal, por isso é extremamente importante o trabalho do perito e do assistente técnico, porque ao conhecer o que você tem dentro da sua casa, da sua empresa, você consegue tomar atitudes para eliminar ou mitigar uma insalubridade. Como diria Sun Tzu, se conhece o inimigo e a ti mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. É isso. Quem se prepara a sua empresa, faz um trabalho preventivo, faz uma auditoria, se prepara, pode vir a perícia que for, vai estar preparado. Quem não se prepara e acha que a justiça é malvada, simplesmente não se preparou. Muito obrigado a todos os perícias lovers que chegaram aqui no 4º vídeo da série. Muito obrigado pelo tempo assistindo. Para quem teve tempo de mandar um elogio, para os que tiveram tempo de mandar uma dúvida perguntando, muito bacana isso. Para os que às vezes não concordam com alguma coisa e mandam aqui questionando, eu acho que é extremamente enriquecedor. E muito obrigado até para aqueles que não estão gostando de nada. E se não está gostando de nada, manda para o seu inimigo. Mas, tirando a brincadeira, gente, obrigado demais. Agradeço pelo tempo de todos. Pessoal, até o próximo vídeo. Curta, comente, mande, divulgue. Muito obrigado. Até o 5º. What's your emergency? Pessoal, bem-vindo aqui. Ela vai colocar no erro de gravação, eu acabei de começar. Tá bom, eu sei que vai pôr erro de gravação mesmo, mas deixa pra lá. A gente tava aonde? Vamos começar de novo, né? Tá simples, eu já falei 200 vezes. Não consigo, cara. Tentativa 20.215.714. Relaxa. Fechou? Essa parte fechou. Obrigado por fazerem barulho. E não estão gostando de nada. E se não tá gostando de nada, manda pro seu inimigo. Ok. Vamos começar de novo, né?